Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos dar uma volta ao mundo, mas não daquela forma tradicional. Preparem-se para desvendar 5 curiosidades inacreditáveis que vão fazer vocês ficarem de queixo caído. É sério, se preparem para os lugares e histórias que separamos para vocês. Tem coisa de outro mundo. Vamos encarar mistérios, lugares sinistros, fenômenos inexplicáveis e muito mais. Então já deixem o like para dar aquela força, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e bora começar essa aventura. Começando com um lugar que é a definição de arrepiante, a Ilha das Bonecas, no México. Imaginem só, uma ilha inteira tomada por bonecas. Mas não pensem em bonecas fofinhas, não. Essas estão penduradas em árvores, mutiladas, desbotadas, cheias de teias de aranha, algumas até sem cabeça. É de arrepiar só de olhar. E a história por trás desse lugar é ainda mais sinistra. Dizem que há muitos anos, um homem chamado Dom Julian Santana encontrou o corpo de uma menina afogada na beira do rio que corta a ilha. Para apaziguar o espírito da menina, ele começou a pendurar bonecas nas árvores como uma espécie de oferenda. No começo, era só uma ou outra, mas com o tempo, Dom Julian ficou obcecado. Ele passava os dias catando bonecas do lixo, de doações, e pendurava todas na ilha. A obsessão dele era tanta que ele se mudou para a ilha e viveu lá sozinho por mais de 50 anos. Imaginem a gente sozinhos, rodeados por aquelas bonecas sinistras? Dá até para ouvir o Zé do Caixão sussurrando no pé do ouvido, né? Mas o pior é que a história não para por aí. Em 2002, Dom Julian foi encontrado morto, afogado no mesmo rio onde ele encontrou a menina. Coincidência? Sei não, hein? Depois da morte dele, a ilha virou ponto turístico, acreditem se quiser. Tem gente que jura que as bonecas se mexem, que os olhos delas abrem e fecham. Dizem que os espíritos das bonecas e da menina assombram a ilha. Eu não sei vocês, mas eu não passo nem perto desse lugar. Prefiro 1000 vezes um acampamento no meio do mato. E olha que eu tenho medo até de joaninha. Agora vamos mergulhar em um dos maiores mistérios do oceano, o Bloop. Em 1997, cientistas captaram um som bizarro vindo das profundezas do Pacífico. Era um som altíssimo, potente, como um rugido monstruoso que ecoou por milhares de quilômetros. O som foi tão intenso que os equipamentos quase pifaram. Os cientistas ficaram de cabelo em pé. Que bicho, ou melhor, que coisa seria capaz de produzir um barulho daqueles? As teorias pipocaram mais rápido que pastel na feira. Alguns diziam que era um animal colossal, maior que qualquer baleia já catalogada. Um kraken, talvez? Ou uma lula gigante? Já pensou? Outros apostavam em algum tipo de experimento militar secreto, um submarino ultrassônico ou sei lá o quê. Teve gente que foi mais longe e jurou de pés juntos que era um sinal de vida extraterrestre, um chamado das profundezas. Mas a verdade é que até hoje ninguém descobriu a origem do Bloop. O mistério continua sem solução, intrigando cientistas e alimentando a imaginação de todo mundo. Imagina só, um rugido colossal vindo do fundo do mar, sem explicação. Arrepiante, né? Preparem-se para conhecer um lugar onde as pedras desafiam a gravidade, o Vale da Morte, na Califórnia. Mas não é bem um Vale da Morte como a gente imagina, com caveiras e ossos. É um deserto escaldante, onde o sol castiga e a vida parece não ter vez. Mas no meio desse cenário inóspito, acontece um fenômeno bizarro. Pedras gigantes que podem pesar centenas de quilos se movem sozinhas. É isso mesmo que vocês ouviram. Elas deslizam pelo chão do deserto, deixando rastros misteriosos na areia, como se tivessem sido arrastadas por mãos invisíveis. Por muito tempo, esse mistério intrigou os cientistas. Como explicar que pedras tão pesadas se movessem sem nenhuma intervenção humana ou animal? Teorias malucas não faltaram. Extraterrestres, espíritos do deserto, portais dimensionais. Vale tudo quando o assunto é inexplicável, né? Mas a ciência, meus amigos,
não desiste fácil assim. Depois de muitos estudos, os cientistas finalmente desvendaram o mistério. Acontece que a combinação perfeita de chuva, vento e gelo cria uma superfície escorregadia no deserto. Quando a temperatura cai à noite, a água acumulada no solo congela, formando uma fina camada de gelo. Pela manhã, o sol derrete o gelo e o vento, mesmo que fraco, empurra as pedras sobre a superfície escorregadia, criando os rastros misteriosos. Mistério resolvido? Quase. Apesar da explicação científica, ainda é difícil não se impressionar com a força da natureza e com a capacidade dela de criar fenômenos tão curiosos. Agora a gente vai viajar para a Turquia, mais precisamente para a região da Capadócia, onde se esconde uma maravilha arqueológica, Derinkuyu. Imaginem uma cidade inteira, com casas, igrejas, estábulos, tudo construído no subsolo. É como se a gente estivesse entrando em um mundo perdido, congelado no tempo. Derinkuyu foi descoberta por acaso em 1963, quando um homem estava reformando sua casa e, bum, deu de cara com uma passagem secreta que levava a um labirinto subterrâneo. Era Derinkuyu, uma cidade subterrânea construída há mais de 2.500 anos. A cidade é gigantesca. Tem mais de 18 andares subterrâneos, com túneis que se estendem por quilômetros, e podia abrigar até 20.000 pessoas. É como se fosse um formigueiro humano, com tudo perfeitamente organizado para garantir a sobrevivência da população. Mas por que alguém construiria uma cidade inteira no subsolo? A resposta é simples: proteção. Derinkuyu servia como refúgio para os povos que habitavam a região, que viviam sob constante ameaça de invasões. Era o lugar perfeito para se esconder dos inimigos e esperar até que o perigo passasse. A cidade era tão bem projetada que tinha de tudo: poços de água, sistemas de ventilação, armadilhas para intrusos. Era praticamente inexpugnável. E o mais incrível é que Derinkuyu ficou escondida por séculos, esquecida pelo tempo, até ser redescoberta por acaso. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de um fenômeno natural simplesmente mágico, o raio verde. Mas calma, não é nenhum poder do Harry Potter, é um fenômeno óptico raríssimo que acontece no momento exato em que o sol se põe ou nasce. Imagine o sol se pondo no horizonte, colorindo o céu com tons alaranjados e rosados. De repente, no último segundo, um flash verde esmeralda brilha intensamente. É o raio verde, um fenômeno que dura apenas alguns segundos, mas que é capaz de deixar qualquer um boquiaberto. Mas por que esse raio verde acontece? A resposta está na refração da luz solar na atmosfera. Quando o Sol está no horizonte, a luz tem que atravessar uma camada maior da atmosfera, e isso faz com que a luz se disperse em diferentes cores. O verde, por ter um comprimento de onda específico, é a última cor visível a ser dispersada, e por isso, em condições atmosféricas ideais, a gente consegue ver esse flash verde no momento em que o Sol desaparece no horizonte. É como se fosse um último suspiro do Sol, um presente para quem tem a sorte de presenciar esse espetáculo da natureza. Infelizmente, o raio verde é muito raro de ser visto, porque ele precisa de condições climáticas muito específicas. Mas quem sabe um dia a gente dá de cara com essa belezura. É só ficar de olho no horizonte e torcer para que a sorte esteja ao nosso lado. E aí, galera? Gostaram da nossa viagem por esses lugares e mistérios incríveis? O mundo é realmente cheio de surpresas, né? Cada canto esconde uma história fascinante, um enigma a ser desvendado. Qual foi a curiosidade que mais te deixou de cabelo em pé? A Ilha das Bonecas Macabra, o rugido misterioso do Bloop, as pedras que andam sozinhas, a cidade subterrânea de Derinkuyu ou o mágico Raio Verde? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhar esse vídeo com os amigos. Até a próxima aventura!